Temos aqui o problema de quadratura do círculo. E vamos começar com um quadrado que tem um lado medindo 1. E vamos fazer um círculo de mesma área. Um círculo de mesma área desse quadrado vai ser aproximadamente um círculo que tem um diâmetro de 112,8% do tamanho do lado do quadrado. Então, o lado do quadrado é 100%, é 1, e o diâmetro do círculo equivale a 112,8. É isso que iremos construir nesse vídeo. Primeiro, nós temos uma aproximação muito relevante desse diâmetro, que seria nós pegarmos 1/8 do lado do quadrado e adicionarmos para chegarmos no valor do nosso diâmetro. Mas ainda fica faltando 0,03 para chegarmos no valor de 0,128. E usando um método que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, nós vamos conseguir chegar no valor exato, tá? De 112,8% do tamanho do lado do quadrado. Então vamos começar aqui a nossa construção. Primeiro nós vamos pegar aqui só apagar aqui a medição de 1. Primeiro nós vamos pegar aqui a ferramenta de ponto médio, que dá para fazer usando o compasso, e vamos pegar o ponto médio de A até C e também de E até C. Vamos fazer duas retas perpendiculares para acharmos o ponto central do quadrado, que é o ponto onde vamos sair, onde vamos começar a construir o nosso círculo. Então, uma reta perpendicular indo em direção ao ponto central, aqui também uma outra reta perpendicular em F, perpendicular ao segmento AC. E com isso nós encontramos o ponto central do quadrado. Temos aqui o ponto H. Esse ponto H nós vamos usar agora para encontrarmos aqui cerca de 75% do segmento AC. Agora nós temos 1/4 do raio 1/4 da metade do lado. E vamos novamente aqui achar o ponto médio entre J e G. Agora, com o compasso, iremos pegar a abertura entre K e G, iremos posicionar o círculo em G e encontrarmos o ponto L. Esse ponto L já é o nosso ponto de aproximação do círculo, que corresponde a 112,5. Mas nós precisamos de um círculo que tenha um diâmetro de 112,8% do lado do quadrado. E para isso, nós vamos ter que utilizar um sistema de conversão. Tá? Nós vamos projetar alguns círculos em uma área específica e vamos descobrir determinados valores. Aqui no nosso caso precisamos descobrir o valor de 10%, somarmos 3 aberturas para conseguirmos o valor de 30% e iremos dividir esses 30% em 100 partes iguais. Primeiro dividimos em 10 e depois dividimos 3 em 10 partes iguais novamente. E com isso nós adicionamos a metade dessas 100 divisões, a metade de uma dessas 100 divisões de 30, desculpa. Então vamos começar aqui fazendo 5 círculos. Fazendo 5 círculos com a abertura H e G. Vamos posicionar ele em G.
fazer até um pouco maior aqui a abertura do compasso, só para ficar mais visível. Agora eu vou marcar um ponto entre o círculo que acabamos de construir em H com a reta HF, a interseção da reta HF. E vou projetar agora dois segmentos, um partindo de O e outro partindo de N. Agora precisamos fazer uma reta entre EC. Vamos pegar a projeção da reta EC e encontrarmos o ponto de interseção com o segmento OP. E teremos o ponto Q. No ponto Q, iremos fazer uma reta perpendicular. Iremos encontrar o ponto R. No ponto R, podemos projetar de volta essa distância do ponto R já equivale a 10% do lado do quadrado. E aqui com o compasso iremos encontrar aqui 30%. Então do ponto T até o Q iremos ter 30%. Agora irei esconder algumas referências que não iremos precisar mais. E entre T e Q nós vamos achar o ponto médio. E vamos construir com o compasso mais 5 círculos saindo de U, do ponto U. Podemos agora selecionar um ponto qualquer na reta de CQ ou EQ. Opa, desculpa, errei aqui. É na reta em U. Iremos fazer uma reta perpendicular em U, saindo de U, escolher um ponto qualquer e fazer a projeção de Z para o ponto A1. Agora, na reta Q, apenas apagar algumas referências que não iremos precisar, vamos encontrar o ponto de interseção da reta EQ com o segmento A1Z. E seguindo o mesmo processo, iremos fazer uma reta perpendicular aqui em B1, encontrar o nosso próximo ponto, C1, e temos aqui já 1/10 de 30%. Temos aqui 3%. 3% do círculo. Agora nós precisamos fazer o mesmo procedimento entre os pontos C1 e B1. Ponto médio, 5 círculos. Encontrando aqui o ponto G1, é hora de iniciarmos as projeções.
fazendo aqui uma reta paralela, iremos apenas escolher uma abertura qualquer para fazermos um círculo e pegarmos um ponto de referência. Agora só fazemos ali as projeções de G1 e F1 para H1. Iremos usar a linha que passa em B1 para encontrarmos nosso próximo ponto de construção. Eu irei apagar aqui outras linhas diversas. E posso fazer aqui uma reta paralela com o segmento C1D1. Iremos achar o último ponto aqui, que é o que equivale à medida que precisamos para adicionarmos ao 12,5. Vou projetar essa distância para a nossa reta principal. Seria do ponto G, se não me engano, passa pelo ponto Q. São essas. Agora nós temos o ponto K1 e G. Entre o ponto K1 e G, nós vamos ter que achar aí o ponto médio e adicionar a distância de L1 e G com o compasso aqui no ponto L. Mas aqui com o compasso, podemos pegar essa distância no ponto, vamos achar que é o ponto médio, P1. Vamos apagar aqui os outros pontos de referência. E selecionarmos aqui o segmento de H até P1. Agora marcando o ponto que iremos usar para conferir a distância. Então, inicialmente, nós tínhamos a distância entre A e C como sendo 1, e precisamos que a distância entre Q1 e P1 seja exatamente igual a 1,128. Está sendo 12,8% maior do que a distância entre A e C, que é o lado do nosso cubo. O lado do nosso quadrado, desculpa. Então, verificando que a distância entre P1 e Q1, temos aí 1,127,999. O que dá aproximadamente 1,128, que é o que nós precisávamos construir. Agora eu vou mostrar o processo quando nós começamos com o círculo. Tá? Se tivermos o círculo, como nós encontraremos aí o quadrado. No problema de quadratura do círculo, quando iniciamos pelo círculo, nós temos que dividi-lo em 8 círculos de um tamanho que nós vamos definir. Depois, mais 3 círculos com uma razão diferente, que serão um círculo de 1/2 do tamanho que nós escolhemos, por exemplo, um círculo com o raio N1P1,
nós vamos fazer um círculo com 1/2 desse tamanho, outro círculo com 1/4 e outro círculo com 1/16. Os demais serão feitos usando o espaço entre N1 e P1. E nós iremos fazer 8 círculos com esse tamanho, com essa abertura. Apenas para verificarmos aqui, nós temos uma distância entre o ponto C e D, que é a aresta do nosso quadrado de referência, valendo 1, e a distância entre Q1 e P1, que é o tamanho do nosso diâmetro do círculo, medindo 1,128 aproximadamente. Ok? E vamos iniciar aqui a nossa construção. Primeiro nós iremos precisar de alguns pontos médios, iniciando aqui entre Q1 e N1. Temos aqui 1/2 do raio. Novamente aqui entre Q1 e O, 1/4 do raio. Agora Z1, 1/8 do raio. E entre Q1 e Z1 teremos aqui o ponto A2, que equivale a 1/16 do raio. E nós iremos precisar dessa abertura. Vamos começar aqui com o compasso, escolhendo o ponto Q1 e A2 para posicionarmos no ponto N1. Onde é que eu posso dizer 1? Infelizmente, problemas técnicos. Vamos selecionar aqui com o compasso o ponto A. O ponto A. E que vamos fazer aqui um novo círculo, marcar um ponto no círculo apenas para aproximarmos do ponto N1 e termos mais facilidade de construção. No ponto N1, 1/16 do raio. A partir dessa abertura, iremos agora posicionar outro círculo com 1/4 do raio. Selecionando aqui Q1 até W1 e posicionando em D2. Agora iremos precisar de outro círculo com tamanho 1/2 do raio, sendo do nosso ponto Q1 até O. Iremos marcar o ponto F2 e, só apagar aqui a exibição, iremos selecionar aqui com o compasso o ponto Q1 até P1. Iremos posicionar em F2, que equivale a 2 raios. Nós precisamos construir 8 raios e, formando aqui 2 raios já completos, ou no caso diâmetro, aceleramos o processo. Teremos que repetir apenas 4 vezes. Então, selecionando aqui o ponto F2 até G2 e posicionando o novo círculo em G2. Marcando nosso novo ponto. Novamente com o compasso, entre G2 e H2, marcando um novo círculo. Já temos aqui 6 círculos com o tamanho de um raio. E precisamos de mais um H2 e I2, formando o ponto J2. Agora, entre os pontos I2 e J2, iremos marcar aqui um ponto médio. Ferramenta de ponto médio. Temos aqui K2. Voltando ao centro do nosso quadrado, nós temos o ponto N1. No ponto N1, nós iremos precisar de uma reta perpendicular, que já está marcada. Uma reta que passa aqui por N e H. Iremos selecionar aqui com o compasso uma abertura qualquer e posicionar em N.
Só apagar aqui. Ficam com a seleção de G2 até F2 e tentando posicionar em N. Pronto. Nós agora teremos o ponto V1. Só para facilitar a visualização, eu vou posicionar ainda mais para baixo. Então, entre G2 e F2, irei posicionar em V. E obter aqui o ponto L2. Apenas para facilitar a visualização. E vou formar agora dois segmentos, partindo aqui de K2 até L2 e J2 até L2. Então, é uma reta perpendicular que nós iremos fazer agora no ponto P1. Uma reta perpendicular no ponto P1. Vou esconder a exibição da reta aqui do quadrado. E temos aqui a reta perpendicular que criamos em P1. Agora, na interseção dessa reta perpendicular que acabamos de criar, nós iremos encontrar o ponto de interseção dela com o segmento J2L2. Iremos marcar esse ponto. Vamos fazer agora uma reta perpendicular aqui no ponto M2 e encontrar o ponto de interseção com o próximo segmento de K2L2. E temos aqui a abertura N2M2, que vai equivaler a 0,64, que é metade do que nós precisamos remover do diâmetro. Nós precisamos remover 0,128 e aqui nós temos 0,064. Então, dois espaços dessa abertura aqui serão suficientes para formarmos um quadrado que tem uma aresta com o valor 1. Então, apenas para verificarmos, vamos agora projetar uma reta perpendicular aqui em N2 de volta para o nosso círculo, a reta principal. Temos aqui essa abertura, vamos marcar aqui com um ponto O2. Com ponto O2. E nós temos duas opções. Formar um círculo, iniciando no ponto N1, para encontrarmos o próximo ponto que vai marcar a posição da nossa aresta do quadrado, ou podemos já dobrar o valor que temos aqui com o compasso, selecionando aqui P1 e O2, marcando um círculo, e encontrando o próximo ponto de construção, que seria aqui P2. E podemos agora verificar com a ferramenta aqui de distância a abertura entre Q1 e P1, novamente aqui como foi mostrado no início do vídeo, sendo igual a 1,128. A abertura que encontramos aqui no ponto Q1 e P2, com a ferramenta de distância aqui, selecionando o ponto Q1 e P2. E temos aqui a distância, a abertura de 0,999, que vai dar o valor 1. Ok? Isso, agora só precisamos construir um quadrado a partir desses pontos. Ele já está aqui construído, que seria ali do ponto A até o ponto C, sendo finalizado no ponto D. Ok?